Queridos irmãos em Cristo, o texto que nós ouvimos hoje não é um texto novo, mas que por muitas vezes nós já o ouvimos e sobre essa palavra acompanhamos várias pregações. Mas também nos é verdade que mesmo sendo utilizado em outros momentos, este mesmo texto, a palavra de Deus ela fala a nós de outras formas, pois ela é uma palavra viva e eficaz ao nosso viver. Por isso, nos debruçamos sobre este texto novamente. Ele se encontra junto a uma série de outras parábolas que nos falam sobre a vinda do reino dos céus, ou seja, a vinda de Cristo, onde Ele julgará toda a humanidade e levará consigo aqueles que verdadeiramente o seguem. E para que nós entendamos melhor esse dia, bem como para aqueles ouvintes da época de Cristo, Jesus ele se utiliza de uma parábola, um exemplo do cotidiano do dia a dia. Bem sabemos que esse exemplo ele não é da nossa época, mas ele bem nos explica o que o Evangelho quer nos dizer. Então eu lhes faço uma pergunta: quem de vocês, na sua infância, adolescência, utilizou lamparinas? Muitas vezes, por não haver energia elétrica como nós temos hoje, era necessário o uso de lamparinas para se ter uma certa claridade durante a noite. E é dessa forma que se passa o nosso texto. Essas 10 jovens, elas estavam indo ao encontro de um noivo. Não um noivo para elas, mas provavelmente o noivo de uma amiga delas. Era costume, nos tempos de Jesus, que o noivado e o casamento transcorressem de uma forma diferente da qual nós estamos acostumados hoje em dia. O povo judeu tinha por regra 3 estágios no processo do matrimônio. O primeiro vinha com o compromisso, onde era feito um contrato formal entre os pais da noiva e os pais do noivo. O segundo era o momento do noivado, cerca de 1 ano antes do casamento, onde então ocorria uma cerimônia com promessas feitas pelos noivos um ao outro e onde o noivo então dava presentes à sua prometida. E por fim, o terceiro estágio, onde o noivo junto com seus amigos ia buscar a sua noiva na casa dos pais dela e a levava em cortejo para sua casa, onde então se fazia a festa de casamento. Essas jovens, elas aguardavam o momento do cortejo até a casa do noivo, para junto então com o casal poder festejar. Mas, ao que parece, o noivo ele demorou a vir, e elas então pegaram no sono. Ao ouvirem os sons do cortejo, elas acordam e percebem que o noivo está indo com a sua amada para os festejos. E elas também querem participar, mas nem todas estão preparadas para isso. Aquelas que trouxeram azeite a mais puderam seguir o cortejo e entrar para a festa. Então eu lhes pergunto: será que essa história tem algo a nos ensinar? Afinal, nós não mais precisamos de lamparinas para iluminar a noite. Sim, essa história tem muito a nos ensinar. Essa história, ela não nos fala apenas de enxergarmos na escuridão ou de termos azeite a mais para quando precisarmos. Essa história nos fala da vinda de Cristo, como disse bem no início. E embora nós pensemos que não é conosco, essa vinda de Cristo tem a ver com todos nós, pois Ele virá para julgar todos os que já passaram e também aqueles que aqui estarão. Cristo é aquele que virá com toda a sua glória como noivo, buscar a sua noiva
para uma vida plena e agradável com Ele. Percebam que em nossa parábola a noiva não aparece em momento nenhum. Por qual motivo isso acontece? Pois Jesus Cristo, Ele quer nos lembrar que como cristãos pertencentes ao seu corpo, nós somos igreja, nós somos a figura da noiva que Ele virá buscar e julgar. Aqui, não nos cabe saber da noiva da parábola, mas olharmos para a atitude das jovens, que somos cada um de nós em nossos dias. As lamparinas da história são a nossa fé. E como as jovens nécias, jovens imprudentes, muitas vezes nós deixamos esta chama se apagar nas nossas vidas. Parece que nós só buscamos a Deus quando nos é necessário e quando nós não conseguimos sozinhos. Mas Cristo é aquele que nos chama a sermos diferentes dessas jovens. Ele nos chama a estarmos preparados para a sua vinda, pois nós não sabemos quando nem como, mas sim que Ele virá. Como as jovens prudentes, nós temos de fazer com que esta luz não se apague. Temos de dia após dia fazer a nossa fé crescer e ser alimentada através da oração, do meditar e ouvir da palavra de Deus de forma saudável, do entregar-se continuamente a Deus, deixando que o seu Espírito Santo nos capacite e conduza. Só assim poderemos ter a certeza de estarmos preparados para a vinda de Cristo. Muitos dos primeiros cristãos achavam que Cristo retornaria em sua geração. Este texto nos sugere que Cristo ele não poderia voltar tão rapidamente quanto alguns esperavam. E isso não deve nos desanimar, mas sim fazer com que a nossa esperança e certeza aumentem cada vez mais na volta de Cristo. É isto o que nos afirma o último versículo desta parábola quando diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Cristo nos chama a afirmarmos o nosso viver na certeza de que Ele voltará. E também na certeza de que nós estaremos com Ele neste banquete, nesta festa preparada para os seus, aqueles que o buscam verdadeiramente. Portanto, busquemos mais as coisas de Deus e menos as nossas vontades humanas, pois este mundo é passageiro, mas a vida com Deus na morada celestial é plena e por toda a eternidade. Cabe a cada um de nós escolhermos se seremos como as jovens imprudentes ou como as jovens prudentes. Mas lembre, nossas escolhas possuem consequências eternas. Que Deus nos ajude, que Ele quebrante os nossos corações dia após dia e volte os nossos olhos para a sua vontade e o seu querer. Amém.